Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa tradicional aula de segunda-feira, onde toda segunda-feira a gente entra ao vivo e online para falar sobre um determinado assunto, um determinado tema. E a aula número de 285 é como funciona uma peneira por dentro. Todos nós já estamos felizes, né? Agora há pouco o Brasil classificou para as oitavas de final, em cima do Japão. Haja coração, né? Todo mundo com aquela, né, vontade doida. Mas para um jogador chegar numa seleção brasileira, o caminho é longo, né? E para nós fica algo inatingível, porque está muito lá na frente. Só que antes disso acontecer, o atleta tem que se destacar no profissional, óbvio, para poder ser convocado. Antes de se destacar no profissional, ele tem que se tornar um profissional. Antes de se tornar um profissional, ele tem que passar pelas categorias de base. E antes de passar pelas categorias de base, ele tem que ser aprovado numa avaliação ou numa peneira. E é isso que nós falaremos na aula de número 285. Então, vamos falar sobre isso. Vamos lá. A peneira que você vê não é a peneira real. Eu faço questão de passar essa parte aqui, porque os pais têm uma percepção sobre o que está acontecendo. E muitas vezes aquela percepção não é o que de fato acontece e não é o que de fato ali é o que está sendo visto pelos observadores técnicos, pelos clubes ou pelos profissionais que ali trabalham, né? O que o pai vê de uma arquibancada? Vamos lá, ó, um jogo treino de cerca de 40 minutos, 30 a 40 minutos, times divididos por sorteio e a criançada se divertindo, porque no final das contas é o que a molecada quer. Mas o que realmente acontece? Pode ser um, três, cinco observadores técnicos que todos. Deixa eu já adiantar. O que o observador mais quer é ele chegar numa avaliação e ele detectar um talento. É o que ele mais quer. Só que para isso tem uma preparação prévia. Para isso não adianta chegar lá, vamos ver no que vai dar. Chegar lá e ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Não funciona. Então, sempre vai ter pessoas avaliando, critérios específicos por posição sendo cruzados e decisão sendo formada nos primeiros 10 minutos. Eu não sou daquele tipo de pessoa que acredita quando o observador técnico fala assim, ó, oh, só no jeito de andar já dá para saber se vai ser jogador ou não. Né? Mas querendo ou não, tem gente que ainda utiliza esse tipo de fala, pode ser uma brincadeira ou com um pingo de verdade, né? Até porque toda brincadeira tem um pinguinho de verdade. Só que o que de verdade acontece é 10 minutos já dá para ver. 10 minutos. O como o atleta se comporta, o que ele faz a respeito do que acontece, o que acontece com ele, se ele fica nervoso, se ele não fica, enfim, vamos falar sobre isso aqui. Vamos lá, ó. Nem todo minuto pesa igual. Aqui vamos separar a avaliação em três momentos. A primeira fase são os 10 primeiros minutos, que é o quê? Postura, recepção, atitude ao entrar em campo. Lembra aquele ditado que a primeira impressão é a que fica? Então, isso acontece nos 10 primeiros minutos. Se nos 10 primeiros minutos o atleta já corresponde, pode ter certeza que ele vai ganhar um Vzinho, sabe? Deixa eu dar mais uma olhada. Quero ver mais 10 minutos, mais 20 minutos desse atleta. Se nos 10 primeiros minutos não fez nada de diferente, não se destacou e até teve algumas ações negativas, isso pesa de maneira negativa. A fase 2, o meio do jogo. Decisão sobre fadiga. O que acontece? Acontece que nos 10 primeiros minutos o atleta quer dar tudo de si, né? Ele gasta o super trunfo dele, para quem é da minha época. A gente, né, diretor? Você jogava super trunfo também? Né? E é o que acontece com o atleta. Nos 10 primeiros minutos ele quer usar a carta máxima dele. E tá tudo bem. Só que acontece que depois dos 10 minutos, o que o observador quer ver? Quer ver o que o seu filho vai fazer depois desses 10 minutos, mesmo estando cansado, quais são as atitudes que ele toma. Se ele toma mais atitudes positivas, ou se é mais negativo, ou se ele mantém a constância, ou se o que ele fez nos 10 primeiros minutos foi um relampejo, é assim que fala? Um lampejo? É isso aí que você entendeu. Se foi, digamos assim, isso foi sorte, tá bom? Ou se ele fez por acaso. E na fase 3, os últimos minutos, é como ele reage principalmente sobre frustração. Porque o atleta ele sabe quando ele não tá indo bem, tá? Já adianto pra você. Ele sabe quando ele não tá tendo ações positivas. Não precisa ninguém chegar pra ele e falar: ô, você não foi bem hoje. Ó, hoje, se dependesse dessa tua avaliação pra você virar jogador profissional, esquece, né? Já adianto isso pra vocês. Então, o observador também vê isso, mas sempre separado nesses períodos. Porque também não adianta só no último terço
ali na fase 3, o atleta ter guardado todo o estoque dele e ele gastar o super trunfo ali na última fase. Por isso que precisa ser equilibrado. Ó, vou falar aqui o que a maioria dos observadores eles acabam procurando. São 4 pontos, né? A técnica específica por posição, mas vamos resumir isso para técnica. O observador quer ver o que ele faz com a bola do pé. De maneira bem clara, bem direta, se ele sabe, né, o que fazer durante o jogo. Tem uma frase de um amigo meu, que é um estudioso do futebol, que ele fala: o atleta, principalmente, ele precisa aprender a jogar o jogo. Esse é o ponto principal. Saber jogar o jogo, independente da posição, a parte técnica é saber o que fazer com a bola no pé. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, intensidade sem bola. Vamos lá. Hoje o jogo ele é muito tático. E não adianta só o atleta ter aquele pensamento de joga em mim que eu resolvo. Já ouviram isso? Já ouviu, diretor? Fala, toca a bola no pai que o pai resolve. Esse já não adianta mais. Tem que saber tanto o que fazer com a bola no pé, tanto quanto sem a bola no pé. Comunicação com os companheiros. Um jogador comunicativo pode ter certeza que ele está um passo à frente dos demais, porque é o que todo mundo procura. Um jogador que sabe se expressar, se comunicar, conversar, enfim, isso é muito bom. E reação a erro próprio. O que significa isso? Significa que não é o que acontece que vai determinar esse atleta se destacar. É o que ele faz a respeito do que acontece. Não tem problema ele errar, mas é o como ele reage a esse erro que faz a diferença aos olhos do observador. Ó, tentar se destacar a qualquer custo. O que parece funcionar, mas não funciona. Primeiro, aquele vulgo peladeiro que pega a bola, sai driblando todo mundo. Isso não funciona. Tá? Isso só mostra que o atleta não sabe jogar o jogo. Chutar de qualquer ângulo, sabe? A qualquer custo, a qualquer preço. Simplesmente vou chutar, vou ver se vai dar certo ou não. Até tem um dado da Premier League que tem uma parte do campo que é fora da área, ali na intermediária, que apenas a probabilidade de um atleta fazer um gol de um arremate dali é de apenas 3%. 3%. Por que vocês acham que a maioria dos gols acabam saindo pelas laterais? É por causa disso. Porque pelas laterais é mais fácil, quando a bola é cruzada dentro da área, alguém vir e atacar. Mas ainda assim tem gente que acha que vai pegar de fora da intermediária ali, né? Vai dar um chute e de 10 chutes vai acertar 10. Não vai acontecer isso. Até porque, de novo, apenas 3% saem gols. Isso eu tô falando no mais alto nível, tá? Tocar na bola o máximo de vezes não é isso que vai significar se ele vai se destacar ou não. Ignorar o time e jogar de maneira individual. Aqui casa um pouco com o primeiro ponto, que é sair driblando todo mundo. E o que o olheiro quer ver? Vamos lá, ó. Jogada simples e eficiente, fazer o básico, simples e bem feito. Decisão certa no momento certo, esse é fundamental. Saber que na hora de chutar ele vai chutar, saber que na hora de passar ele vai passar, saber que na hora de fazer um drible ele vai fazer o drible. Isso é fundamental. Vai fazer com que ele se destaque de todos os atletas que estão ali participando. Participação inteligente, não excessiva, e jogar para o time aparecer naturalmente. As ações dele têm que aparecer muito mais do que ele quer aparecer dentro da avaliação. Ó, sua função como pai nesse dia é menor do que você imagina. Vamos lá. 4 pontos aqui que a gente pode debater. Primeiro, chegar com antecedência, sem pressa, até porque chegar antes do horário. Tem uma frase de um grande mentor meu, ele já não está mais entre nós, que ele falava: horário é horário, e se chegar no horário, está atrasado. Poxa, é um dia tão importante, sai mais cedo, não custa. Se programa, se organiza para chegar mais cedo, com antecedência, olhar o ambiente e entender que a hora que for a hora de fazer a avaliação mesmo, o atleta está tranquilo e preparado para isso. Não repassar instruções de última hora. Não cabe ao pai falar: se você pegar a bola de tal lugar, chuta. Se você pegar a bola de tal lugar, dribla. Vai jogar de atacante. Esse tipo de instrução antes não funciona. Ficar fora do campo de visão dele, isso é importante. Até tem um trecho do próprio Alex, que hoje é treinador, mas jogou bola por muito tempo e foi craque de bola. O filho dele joga bola. E ele falou que nos jogos de futsal, ele se posiciona num local que não fica no campo de visão do filho dele, justamente para ele não fazer uma ação, uma jogada, e olhar para o pai para ver se o pai aprova ou não a jogada. Então, se o Alex faz isso, recomendo que você também faça igual para poder ajudar teu filho.
E ter uma frase pronta para depois, já vamos falar sobre isso, tá bom? Essa frase é importante. Ó, não passar não é uma resposta final, até porque não, talvez pode ser um agora não, ou um ainda não, né? Nada é definitivo. Pode acontecer do atleta não se encaixar no perfil que aquele observador técnico está procurando, mas nada impede ele de se preparar melhor para uma próxima oportunidade, né? Ó, pergunta certa depois de uma peneira. Não, por que ele não passou? Não é isso o caso. É o que esse clube específico estava buscando e onde meu filho ainda precisa evoluir. Esse é um feedback interno e que é importante porque, de novo, seu filho sabe o que ele precisa melhorar, tá? Ele sabe. E ele consegue detectar o que ele precisa melhorar, treinar para chamar atenção numa próxima avaliação. Ó, 3 motivos comuns que faz com que um atleta não seja aprovado. O clube já tinha aquela posição coberta na categoria, a maturidade biológica no momento não favoreceu, pode acontecer, e o perfil tático buscado era específico e não combinava. São 3 pontos, óbvio que tem mais, mas esses sempre são os 3 principais. Mas se for resumir esses 3 pontos não chamou a atenção do observador. Ele não fez o básico, o simples e o bem feito. Olha lá, uma frase. Um menino chegou afobado, atrasado, o pai discutindo no portão sobre o estacionamento, porque tinha muita gente, né? Eu lembro desse dia. Ele entrou em campo já nervoso, perdeu os primeiros 10 minutos tentando se ajustar. Porque como ele entrou nervoso, ele fez com que fatores externos atrapalhassem o que ele precisava fazer ali dentro de campo. O olheiro já tinha formado a primeira impressão antes da bola rolar de verdade. Não foi avaliado pelo que era capaz de fazer, foi avaliado pelos primeiros 10 minutos, que é aquela primeira fase que a gente debateu. A peneira não testou o talento dele, testou a preparação da família. Testou que a família não conseguiu auxiliar, fazer o básico, o simples e o bem feito. E óbvio, esse atleta não foi selecionado. Ó, antes da próxima peneira, resolva isso primeiro. São 3 pontos. De novo, ó, chegar 30 minutinhos antes, chegar antes em qualquer compromisso tá no seu alcance. Então, faça o que precisa ser feito para chegar com antecedência. Combine a frase de saída antes de entrar, isso é para você pai, para você mãe, o responsável. Ó. Independente do resultado, eu vou perguntar se você se divertiu. E cumpra. De maneira muito simples. A hora que teu filho sair, pode ter certeza que ele vai de encontro a você. Aí você pergunta para ele, filho, se divertiu? Acabou, pronto e acabou. E vai para casa. E por 3 ali, ó, fique fora do campo de visão durante a avaliação. Isso aqui eu já passei para vocês, mas são 3 pontos importantes para vocês não esquecerem. Agora que você já sabe sobre as peneiras, pode ter certeza que vocês já estão à frente de muitos pais, mas muitos pais mesmo. E tudo isso que nós falamos pode ser óbvio, mas o óbvio só é óbvio quando alguém diz pra gente. E mais do que isso, pode ser óbvio, mas se não fazer o óbvio de maneira simples e bem feita, o resultado não vai vir. E para quem quer se aprofundar mais, nós temos aqui o nosso programa da TDF Pro, que é um programa voltado com 2 objetivos muito bem específicos. O primeiro é você, pai, entender o que o seu filho precisa fazer para se destacar dos demais atletas, isso de uma maneira geral e ainda assim montando um planejamento para ele. E o segundo objetivo é você entender como é que funciona as avaliações nos clubes espalhados por aí. O que o observador técnico procura, como é que faz para chamar a atenção dele. Enfim, 2 objetivos dentro da TDF Pro que nós temos como intenção ajudar as famílias e os atletas que têm como objetivo buscar essa oportunidade e também ser aprovado, tá bom? Ó, o que vem na próxima semana, na próxima aula de segunda-feira, o papel do pai na carreira do filho. Até porque você pai, você mãe, você responsável, é o primeiro empresário do seu filho. Show? Bom, essa foi a aula de número 275, como funciona uma peneira por dentro. Espero ter contribuído minimamente com conteúdo de valor para vocês. Segunda-feira que vem estaremos juntos aqui novamente. E se você quer dar esse próximo passo e entender como é que funciona a TDF Pro, pode entrar em contato com o suporte da TDF ou até deixar um comentário aqui abaixo que nós entraremos em contato com vocês, tá bom? Beijo no coração. Essa foi a nossa aula de número 285. Conta sempre com a gente e até semana que vem. Valeu!